Olá, boa tarde, tudo bem? A gente falou essa semana sobre os roncos, né? E surgiram algumas dúvidas sobre quando o ronco é na criança, né? Qual a causa do ronco numa criança? Então, o ronco na criança é algo que incomoda e assusta muitas vezes, né? Se você é pai, mãe, tem uma criança que ronca bastante durante a noite, você sabe disso. E em alguns casos, incomoda tanto, a criança chega a ficar tão atrapalhada, o sono fica perturbado, o sono da criança é ruim. A criança acorda às vezes à noite com a sensação de sufocamento. Então, às vezes é algo tão acentuado que tem pais que passam a noite velando o sono dos seus filhos, com medo dessas crianças sufocarem durante o sono. Então é muito frequente e a gente atende muito crianças com esse tipo de queixa. E qual a causa disso, né? Então, na criança, a gente tem algumas causas de ronco. Uma das causas está relacionada a síndromes neurológicas. Então, criança que tem alguma síndrome neurológica que leva a uma hipotonia, uma flacidez muscular. E então, por conta dessa flacidez, o ar, quando ele vai passar, né, pelo palato, pela faringe, leva uma vibração muito grande dos tecidos e assim você tem o ronco. Mas em caso de crianças que não têm nenhuma síndrome neurológica, o mais comum é que esteja relacionado a uma hipertrofia, ou seja, um aumento da adenoide. A adenoide é um tecido linfático, um tecido linfóide, na verdade, e que fica na rinofaringe. A rinofaringe é uma região lá no fundinho do nariz. E algumas crianças têm essa adenoide muito grande, muito aumentada, além do esperado para aquela idade. E quando ela é muito aumentada, a passagem de ar ela se torna muito estreita. E o ar, quando vai passar naquela região muito estreitinha, com tanta dificuldade, acaba gerando esse som, essa vibração que é o ronco. Além da hipertrofia da adenoide, a gente tem também a obstrução nasal. Então, é comum também que a criança acabe tendo o nariz muito entupido por rinite alérgica, acabe tendo muita secreção nasal. E aí, durante a noite, principalmente, fica aquele ronquinho durante o sono, que está relacionado a essa obstrução nasal. E se isso traz consequências para a criança? Sim, com certeza. Então, algumas crianças que têm esse ronco muito acentuado pela hipertrofia de adenoide, às vezes a própria hipertrofia de amígdala também, aquela amígdala muito grande, é uma criança que vai ter a apneia obstrutiva do sono. A mesma doença que eu falei no adulto, ela também acontece na criança e ela também traz prejuízos para a criança, vários. Então, a criança ela não dorme bem, então ela tem prejuízo no sono e no crescimento, porque a criança precisa ter um sono adequado para produzir os hormônios do crescimento. A criança ela tem dificuldade de aprendizado, porque o sono dela é ineficiente. Então, durante o dia, às vezes ela pode até não estar sonolenta, mas sua capacidade de concentração está diminuída. É uma criança que não rende na escola, que não aprende como deveria. Tudo por conta desse ronco, dessa hipertrofia de adenoide ou dessa outra causa que está levando ao ronco. Então, a criança pode ser hiperativa também por conta disso. Crianças que têm o sono muito difícil, que acabam tendo o que a gente chama de enurese noturna, então faz xixi na cama à noite, tem uma dificuldade maior de desfraldar, tudo por conta desse distúrbio no sono da criança, devido à hipertrofia de adenoide e aos roncos. Outras consequências também a longo prazo aí, daquilo que a gente já falou também para os adultos, então crianças que acabam tendo, né, dificuldade de crescimento, obesidade. E na face a gente tem as repercussões craniofaciais. A criança dorme muito com a boca aberta, porque ela tem essa via aérea com dificuldade, e isso leva com o tempo ao desenvolvimento anormal da face. Então aquela criança tem uma face alongada, os dentes protrusos, né, aquela mordida com o dente bem pronunciado assim para frente, a mordida aberta, né? Não fecha a arcada dentária, tudo isso por conta desse problema. Então precisa cuidar. Se é o caso da sua criança de estar roncando, atrapalhando o sono dela, não deixe de procurar o otorrino para que a gente possa fazer os encaminhamentos e avaliação, pois essas causas têm tratamento, né? E algumas vezes pode ser um tratamento cirúrgico, né? Numa minoria dos casos, para hipertrofia de adenoide, mas o tratamento medicamentoso também, que acaba ajudando bastante e diminuindo aí essas consequências ao longo da vida. Tá joia? É isso aí. Uma boa tarde para todo mundo.